Você já se perguntou o que realmente apavora um narcisista? Atrás daquela fachada de confiança exagerada, charme envolvente e aparente controle, existe uma estrutura frágil, alimentada por inseguranças profundas e medos ocultos que eles jamais admitiriam. E o mais revelador, esses medos podem ser usados a seu favor, não como arma de ataque, mas como instrumento de libertação. Quando você compreende onde o narcisista é mais vulnerável, ganha o poder de sair do ciclo de manipulação e recuperar sua autonomia emocional. Este vídeo é para quem já foi ferido, enganado ou preso num relacionamento onde o amor virou prisão. Vamos explorar os 10 maiores temores que assolam o narcisista e como transformá-los em aliados na sua jornada de cura. Fique até o fim, porque o último medo pode ser exatamente o que você precisa saber para virar a chave da sua libertação. Medo 1. Ser desacreditado. Um dos maiores temores do narcisista é que alguém finalmente enxergue por trás da máscara. A imagem que ele projeta ao mundo, segura, carismática, moralmente irrepreensível, é uma construção meticulosa, criada para enganar, seduzir e dominar. Mas essa imagem depende de um fator essencial: credibilidade. O narcisista precisa que você acredite no personagem que ele encena. Quando você começa a duvidar, a fazer perguntas, a confrontar incoerências, ele sente como se o chão se abrisse sob seus pés. A perda da confiança alheia equivale à perda de controle, e controle é tudo para ele. Você já ouviu frases como: "Depois de tudo que fiz por você, é assim que me trata?" Ou "Pensei que você me conhecesse de verdade?" Essas são reações típicas de um narcisista em pânico, tentando reconquistar sua confiança para restaurar o domínio sobre a narrativa. É nesse ponto que você pode agir com firmeza. Não se trata de provocar ou atacar, mas de questionar com calma, pedir evidências, confrontar contradições com fatos. Quando você passa a confiar mais na sua própria percepção do que nas palavras doces que ele diz, o castelo começa a ruir. Ele percebe que sua manipulação já não tem o mesmo efeito, e isso o desestabiliza profundamente. Medo 2. Ser ridicularizado. Outro medo visceral do narcisista é ser alvo de piadas ou zombarias. Eles adoram zombar dos outros, fazem piadas cruéis, usam o sarcasmo como arma afiada para diminuir e controlar, mas não suportam ser alvo do mesmo humor que lançam. Qualquer piada inocente, qualquer comentário leve sobre suas atitudes, pode ser interpretado como um ataque imperdoável. O narcisista é emocionalmente frágil, com uma autoimagem tão inflada quanto instável. Por isso, o riso direcionado a ele não é apenas uma afronta, é uma ameaça à sua grandiosidade cuidadosamente construída. A ironia é que, mesmo sendo extremamente sensíveis ao ridículo, vivem se colocando no centro das atenções, mas o que esperam é aplauso, reverência, jamais críticas. Quando você não ri das graças dele, quando responde com um humor sutil e assertivo, você escapa da armadilha emocional. Não se trata de provocá-lo, e sim de não alimentar seu jogo. Ao se manter firme, sem validar sua autoimportância exagerada, você demonstra que ele não tem mais o controle sobre o tom emocional da relação. Esses dois medos, o de ser desacreditado e o de ser ridicularizado, têm algo em comum. Ambos expõem a fragilidade que o narcisista tenta esconder a todo custo. E quando você os compreende, pode sair do modo de reação e entrar no modo de proteção. Não se trata de vingança. Trata-se de empoderamento. Você não está aqui para combater o narcisista com as mesmas armas, mas para desarmar a influência dele sobre sua vida, usando a verdade como escudo e sua lucidez como bússola. Medo 3. Ser abandonado. Para o narcisista, o abandono não é apenas uma perda relacional. É o colapso total da estrutura que sustenta sua autoestima. Quando alguém se afasta, a mensagem que ele recebe, mesmo inconscientemente, é devastadora. Você não é suficiente. Você não é digno de ser amado. E isso toca direto na ferida mais primitiva que ele tenta encobrir com tanta força. O narcisista depende do que chamamos de suprimento narcisista: a atenção, a validação, a admiração constante. Esse suprimento funciona como oxigênio. Sem ele, o narcisista se sente invisível, desintegrado, sem identidade. Por isso, ele fará de tudo para evitar que alguém vá embora. Chantagens emocionais, promessas exageradas, lágrimas forçadas, manipulações sutis ou até mesmo ameaças veladas. Ele pode mudar de tática várias vezes numa única conversa. Primeiro se fazer de vítima, depois se tornar sedutor, e se nada funcionar, partir para a intimidação. Esse pavor de ser deixado sozinho não é sobre amor verdadeiro. É sobre dependência emocional.
controle e necessidade de manter você como espelho, que valida a imagem que ele criou de si mesmo. A melhor forma de usar esse medo a seu favor é entender que se afastar, com limites claros e irreversíveis, desestabiliza profundamente a estrutura manipuladora. Mas isso deve ser feito com muito cuidado, segurança emocional e, se necessário, apoio externo. O distanciamento é a cura, e a firmeza é sua armadura. Agora me deixa saber se você já identificou alguma dessas características em alguém da sua vida? Escreve aqui embaixo nos comentários. Medo 4. Ser ignorado. Enquanto o abandono representa o rompimento direto, a indiferença é uma forma de morte silenciosa para o narcisista. Ser ignorado fere mais do que ser criticado. Por mais paradoxal que pareça, até o ódio ainda dá a ele um tipo de atenção, e atenção é tudo o que ele busca. Mas a ausência total de reação, essa sim, o destrói internamente. A indiferença tira o palco do narcisista. Sem audiência, ele não tem como encenar. Sem resposta emocional, ele não tem como se alimentar. É por isso que ele provoca, testa, cria situações dramáticas. Tudo para te tirar do eixo e puxar de volta para o jogo. Mas quando você não reage, não alimenta o ego dele, não responde aos ataques nem aos elogios, algo muda. A técnica conhecida como Pedra Cinza, Grey Rock Method, explora exatamente isso. Tornar-se neutro, sem emoção, sem energia. É como desligar o holofote que ele tanto precisa. Ignorar de forma estratégica é diferente de fingir que não se importa. É uma decisão consciente de não alimentar mais a dinâmica abusiva. Quando você deixa de se abalar com as provocações, quando para de responder aos convites disfarçados para discussões, o narcisista perde poder. E nesse silêncio está sua força. Sua ausência se torna uma presença que o desestabiliza, porque ela representa sua liberdade. Medo. 5. Fracassar. Para a maioria das pessoas, errar faz parte do crescimento. Mas para o narcisista, o fracasso é intolerável. Ele não enxerga os erros como aprendizado, e sim como ameaças diretas à sua identidade inflada. Fracassar para ele é ter que encarar uma realidade que ele se recusa a admitir, a de que não é tão especial, nem tão perfeito, quanto tenta convencer os outros, e a si mesmo. Por isso, ele evita assumir responsabilidades. Quando algo dá errado, o narcisista corre para culpar os outros, o ambiente, a má sorte, qualquer coisa, menos ele próprio. A culpa foi do time. Você me atrapalhou. Não me deram os recursos certos. Tudo serve para proteger sua fachada de invulnerabilidade. Ele vive em um estado constante de auto-engano, usando justificativas elaboradas para esconder suas falhas, até mesmo de si mesmo. E como usar isso a seu favor? Quando o narcisista se vê confrontado com um erro que não pode negar ou encobrir, especialmente diante de testemunhas, sua estrutura interna entra em colapso. Apontar com calma e objetividade os fatos, sem cair na emoção, pode ser profundamente desestabilizador para ele. Mostrar, por exemplo, que sua narrativa não se sustenta diante da realidade, que o que ele prometeu não foi entregue, e que outros também perceberam isso, quebra o escudo da perfeição. É como colocar um espelho na frente de quem vive fugindo da própria imagem real. Medo. 6. Ser humilhado em público. Poucos medos são tão intensos para o narcisista quanto o de ser exposto e envergonhado na frente de outras pessoas. Ele investe uma energia colossal para controlar como é percebido socialmente. A reputação, o status, a imagem que projeta são elementos centrais da sua identidade. Ele não quer apenas ser admirado, ele quer ser visto como superior. Ser desmascarado publicamente é, para ele, como morrer em vida. E não precisa ser um grande escândalo. Às vezes, uma simples pergunta feita no momento certo, diante das pessoas certas, é suficiente para deixá-lo fora de controle. Algo como: você disse que fez isso, mas os dados mostram o contrário. Pode esclarecer? Essa exposição fere o narcisista não apenas pelo conteúdo, mas pelo contexto, por mostrar aos outros que sua imagem não é tão sólida quanto ele faz parecer. Usar esse medo exige estratégia. Não se trata de envergonhar por vingança, mas de retirar dele o monopólio da narrativa. Quando você mostra, com fatos e postura firme, que o que ele fala não corresponde ao que faz, principalmente diante de quem ele quer impressionar, você desestabiliza a base do castelo que ele construiu. E mais do que isso, você mostra que não tem mais medo dele, que a verdade importa mais do que o teatro. Medo 7. Sentir remorso. Você já teve a sensação de que, por mais que o narcisista tenha feito algo profundamente doloroso, ele simplesmente não sente? Isso acontece porque o remorso verdadeiro é quase inexistente para ele.
Admitir culpa significaria reconhecer que falhou, que causou dor, que não é esse ser moralmente impecável que tenta parecer, e isso é intolerável. Quando um narcisista pede desculpas, geralmente não é por arrependimento, é por estratégia. Sinto muito que você tenha se sentido assim, foi só uma brincadeira, ou você entendeu errado. São frases comuns, que parecem desculpas, mas não passam de manipulação emocional. São tentativas de distorcer a realidade e manter o controle da narrativa, ao mesmo tempo em que escapam da responsabilidade. Por trás dessa recusa em sentir culpa está a falta de empatia verdadeira. O narcisista até pode compreender que o outro está sofrendo, mas não se conecta emocionalmente com esse sofrimento. Ele o vê como um obstáculo, uma fraqueza alheia, ou, pior, como algo que pode usar para manipular ainda mais. Como usar esse medo a seu favor? Não caia nas desculpas superficiais. Em vez de esperar um pedido sincero de perdão, concentre-se em mostrar de maneira objetiva o impacto das atitudes dele. Expresse os fatos, não suas emoções, porque o narcisista pode usar suas emoções contra você. Diga: isso aconteceu, essa foi sua escolha, e essa foi a consequência. Esse tipo de confronto direto, porém frio e controlado, o desconcerta. Porque mostra que você está vendo a verdade e que não precisa mais da validação dele. Medo 8. Ser exposto. Esse é o medo mais profundo, mais enraizado e que está por trás de muitos dos comportamentos narcisistas. O terror de que os outros descubram quem ele realmente é. Por baixo da máscara de grandiosidade existe um eu frágil, ferido, inseguro. O narcisista sabe, mesmo que inconscientemente, que sua imagem é uma construção, e vive com medo constante de que alguém enxergue as rachaduras. É por isso que ele vive em alerta, controlando tudo o tempo todo. O que os outros dizem, o que pensam, o que veem. Ele projeta constantemente seus defeitos nos outros. Acusa você de ser egoísta, instável, mentiroso, quando na verdade está falando de si mesmo. Tudo para manter as atenções afastadas da própria vulnerabilidade. Você pode usar esse medo com sabedoria ao deixar claro que não é mais cego diante da manipulação. Quando você começa a enxergar padrões, a conectar os pontos e a recusar as distorções da realidade, o narcisista entra em colapso. Não por estar arrependido, mas por perceber que não consegue mais te enganar. E nesse momento, quem ganha força é você, porque vê com clareza o que está por trás do teatro, e decide não mais aplaudir. Medo 9. Ser rejeitado. Entre todos os medos, este talvez seja o mais primitivo e visceral. O narcisista não apenas deseja ser aceito, ele precisa disso como precisa de ar. A rejeição ativa uma ferida profunda, muitas vezes originada na infância, que grita silenciosamente: você não é amado, você não é bom o suficiente. Para ele, a rejeição não é apenas dolorosa, é devastadora. É por isso que ele busca constantemente aprovação, mesmo que de forma camuflada. Precisa ouvir elogios, precisa ser admirado, precisa estar em posição de destaque. Tudo o que faz, seja um gesto grandioso ou uma conversa casual, carrega o desejo inconsciente de ser aceito e valorizado. Mas esse desejo vem com medo. O medo de que, se alguém realmente o conhecesse por completo, escolheria ir embora. E quando a rejeição acontece, ele alterna entre o desespero e a raiva. Primeiro vem o bombardeio de amor, promessas, declarações, gestos de afeto exagerados. Depois, se isso não funcionar, vem a desvalorização, críticas cruéis, difamação, insultos. É a forma que o narcisista encontra de proteger o pouco que restou do seu ego ferido. Você nunca foi bom o suficiente. Os outros também acham isso. Mas no fundo, ele está dizendo isso para si mesmo. Você pode usar esse medo a seu favor quando decide, com serenidade, que não precisa mais do reconhecimento dele. Quando mostra, com atitudes firmes, que sua autoestima não depende da opinião dele, o narcisista entra em crise. Você se torna a imagem viva do que ele mais teme. Alguém que o conhece. E mesmo assim escolhe não permanecer. Isso o desarma e empodera você. Medo 10. A morte. Talvez o medo mais silencioso, mas também o mais avassalador. O da morte. Não apenas a morte física, mas a simbólica. O fim da imagem que ele construiu, do personagem que encenou por toda a vida. A ideia de não mais existir, de deixar de ser lembrado, admirado ou temido, é intolerável para o narcisista. Ele vive para ser visto. E morrer para ele é se tornar invisível para sempre. Esse medo explica por que muitos narcisistas tentam deixar marcas grandiosas, status, fama, conquistas exageradas, como se estivessem tentando criar um legado imortal.
É a tentativa desesperada de manter viva a ilusão de importância. Mas a verdade é que quanto mais ele tenta se provar ao mundo, mais vazio revela por dentro. Entender esse medo é poderoso, porque mostra que todo o jogo de controle, toda a manipulação, todo o abuso, são estratégias de sobrevivência de alguém que está, o tempo todo, fugindo da sua própria impermanência. Você não precisa confrontar esse medo diretamente, mas pode usá-lo para lembrar que o narcisista não tem o poder que aparenta. No fim das contas, ele é refém de um ego frágil, e você é livre para seguir, crescer e florescer longe desse caos. Agora que você conhece os 10 piores medos do narcisista, talvez tenha percebido algo fundamental. Por trás da aparência de superioridade, existe um mundo interno marcado por insegurança, fragilidade e pânico constante de ser desmascarado. O narcisista se esforça imensamente para esconder essas rachaduras, usando manipulação, charme e controle para manter todos ao seu redor girando em torno de sua autoimagem. Esses medos não são aleatórios. Eles estão profundamente conectados à estrutura psicológica do narcisista, que depende da aprovação externa para funcionar. Sem admiração, sem controle, sem plateia, ele perde o chão. A verdade é que ele precisa mais de você do que você precisa dele, mas faz de tudo para inverter essa percepção. E aqui está a chave. Quando você entende como ele funciona, você para de jogar o jogo. Você deixa de reagir emocionalmente às provocações, começa a estabelecer limites claros, protege sua energia, sua identidade e sua paz. Cada medo que o narcisista carrega pode ser transformado numa ferramenta para sua proteção e fortalecimento pessoal. O medo de ser desacreditado mostra o quanto ele depende da validação dos outros, e o poder que você tem ao confiar mais na sua intuição do que nas palavras dele. O medo de ser ridicularizado revela sua hipersensibilidade, e a força que você ganha ao se recusar a participar da teatralidade dele. O medo de ser abandonado confirma a dependência emocional que ele tenta esconder, e o impacto transformador de um distanciamento firme. A indiferença o desestabiliza. A exposição factual o fere. A rejeição o desmonta. E o fracasso, o remorso, a humilhação pública e até a própria morte o apavoram porque ameaçam destruir a ficção que ele encena há anos. Você não precisa usar isso como arma, mas pode usar como escudo, como alerta, como estratégia para se proteger e se libertar. É aqui que começa a verdadeira virada. Quando você percebe que não está mais preso às manipulações dele, que não precisa mais correr atrás, nem justificar, nem salvar, nem tentar ser compreendido. Você apenas escolhe sair do ciclo, escolhe cuidar de si, escolhe recuperar o que ele tentou tirar, sua autonomia emocional, sua autoestima, sua capacidade de amar, de verdade, e sem medo. E lembre-se, o narcisista não quer que você entenda isso, porque quanto mais você sabe, mais livre você fica. E a liberdade é o maior terror dele, e o seu maior poder. Saber que você chegou até aqui faz toda a diferença. Significa que você está disposto a enxergar com clareza, que está cansado de repetir os mesmos padrões, e que algo dentro de você, uma força silenciosa mais firme, decidiu mudar. E essa decisão é o início de uma nova história. E agora vem o passo mais importante: ancorar essa mudança na sua mente e no seu coração. Para isso, quero que você escreva nos comentários, com toda a intenção: eu me escolho. Essa simples frase ativa no seu subconsciente uma nova realidade. É uma decisão que rompe o ciclo. Um compromisso com você mesmo. Porque escolher a si próprio é, talvez, o maior ato de coragem que alguém pode ter depois de sobreviver às garras de um narcisista. Se este conteúdo tocou você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essas verdades e se inscreva no canal. Aqui, você nunca mais vai caminhar sozinho. Cada novo vídeo será um passo a mais rumo à sua cura, sua força e sua liberdade. Você não é o que o narcisista tentou te convencer a ser. Você é muito mais. E agora finalmente você sabe disso. Até o próximo vídeo.